questões ambientais. Gente, não é só porque hoje nós estamos com um super problema hídrico que essas questões são importantes. Eu trouxe aqui uma engenheira ambiental. Gente, super nova, mas já é uma mestre no assunto. Ela é docente do Senac Limeira. Flávia, seja muito bem-vinda essa tarde aqui conosco. Obrigada, viu, Roberta, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Ai, que bom. Flávia, bom, primeira coisa para ajudar o pessoal lá de casa. Você é engenheira ambiental, certo? Isso. O que é engenharia ambiental e o que você faz exatamente? Na verdade, é muito importante essa pergunta. Fiquei muito feliz de ter essa pergunta porque existe uma confusão. Muitas pessoas acreditam que a engenharia ambiental é uma engenharia ou até mesmo uma ação, né? Aquelas pessoas que vão em algum lugar, que vão abraçar ou só plantar uma árvore. Engenharia ambiental não é isso, né? Não. Engenharia ambiental é uma engenharia que busca atrelar o desenvolvimento junto com a questão ambiental realmente, com a sustentabilidade, buscando sempre os 3 pilares do desenvolvimento, da sustentabilidade, que é a questão social, a questão ambiental e econômica. Então a gente trabalha com a parte de licenciamento, com a parte de consultoria, a parte de conscientização. É uma área bem extensa e bem vasta. Ah, que legal, é um conjunto então de ações que vocês fazem, Isso. que legal. Flávia, bom, hoje acho que dá para perceber, aqui em Piracicaba, você também é da região, o alto crescimento imobiliário vem causando, claro, vários impactos, né, na sociedade. O que o engenheiro ambiental pode fazer para minimizar todo esse impacto que esse crescimento na cidade causa, né, para o meio ambiente? Quando a gente fala em qualquer interferência, qualquer modificação no meio, principalmente por meio de construções, a gente sabe que gera um impacto. E o impacto nem sempre ele é positivo. Infelizmente, a maioria dos impactos são negativos. Sim. E quando a gente conhece os impactos, é muito mais fácil a gente conseguir lidar com eles. Então, por exemplo, se eu falo em um empreendimento de grande porte, numa construção, eu sei que eu vou precisar fazer um licenciamento ambiental, entrar em contato com a prefeitura do município para ver quais são as legislações vigentes e até mesmo buscar a ajuda de um profissional, né, de pessoas que entendam do assunto para poder dar uma orientação mais assertiva para aquela obra, para aquela determinada ação que eu vou desenvolver. Então, não só a parte de legislação, mas também atendendo ela, quando a gente fala em questão de meio ambiente e obras, a gente sempre pensa na parte administrativa. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a questão do licenciamento, eu tenho que fazer muitas vezes estudos, pensando no impacto que eu vou causar não só ali naquele local, mas na vizinhança, né? Claro. Isso tem um nome específico, a gente chama de estudo de impacto de vizinhança. Nós temos também vários laudos que são feitos, e o engenheiro ambiental, ele não só trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto. Grupo. É um grupo, né? É uma profissão que demanda trabalhos multidisciplinares. Então, por exemplo, o arquiteto sempre está junto com a gente, engenheiro civil, geólogo, biólogo, engenheiro florestal, é uma vasta gama. É um conjunto. É um conjunto. Ah, que legal, Flávia. Bom, muito importante. Então, além da gente esperar a fiscalização, né, gente, a gente tem que realmente ter uma preocupação anterior. Bom, agora conversando um pouco, diminuindo a escala, a gente falou um pouco dos impactos para a cidade. Agora vamos conversar um pouquinho dos impactos, eu vou construir a minha casa. O que eu poderia minimizar esses impactos? Quais soluções que a gente poderia chamar de soluções mais ecológicas, mais eficientes, que eu poderia introduzir na minha residência, na minha construção, para que eu minimize esse impacto causado no nosso meio ambiente, Flávia? Roberta, quando a gente fala em obras residenciais em pequenas escalas, a gente acaba pensando de uma forma um pouco errônea. A gente acredita que os impactos que a gente gera é muito pequeno, que não tem problema nenhum. E, na verdade, muitos estudos provam ao contrário. As maiores, em quantidade, a gente sabe que as pequenas residências são aquelas que mais fazem reformas, passam por modificações. Então, quando a gente fala em pequena escala, a gente tem que pensar principalmente no planejamento. Bom, eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer uma alteração na minha casa, eu vou fazer uma construção. O que eu preciso fazer? O planejamento ele evita muitos problemas, né? E acaba ajudando não só o dono, o proprietário do imóvel, mas também os profissionais que estão trabalhando ali. Então, por exemplo, geração de resíduos, organização,
a parte de a questão de descarte, né, de efluentes e resíduos, a questão de movimentação de materiais. Na obra, né, para não gerar partículas pro Não ar. só partículas, né, a gente fala também de ruído, a questão o aumento, a intensificação de veículos que estão passando ali na rua. Se for contratar uma empresa, uma empreiteira, ou até mesmo os pedreiros que vão participar dessa obra, eu tenho mais veículos naquele local. Sim, claro. Isso tudo intensifica a convivência com os seus vizinhos, com o meio que você trabalha. Ah, legal. E a reutilização da água, Flávia, dentro de uma residência? Isso também é um favorecedor para o nosso atual momento social, né? Isso vai ficar para o próximo bloco. Mas eu acho que você já podia dar uma prévia. Você acha uma solução legal para as residências optar por um sistema de reutilização de água? Com certeza. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. Então tá bom, pessoal. Eu vou chamar um breve intervalo e eu já volto com a Flávia para continuar um pouquinho sobre esse assunto super importante e super polêmico. Até mais. Volta! Estamos de volta para falar sobre um assunto super polêmico, pessoal. Aqui, a crise hídrica que nós estamos enfrentando esse ano e o ano passado também. Flávia, aproveitando a sua ilustre presença aqui, uma pessoa do ramo exatamente, será que você poderia passar para o pessoal lá de casa a sua opinião sobre essa crise e o que você acha que nós poderíamos contribuir para que, né, a gente passe ileso dela? Bom, eu acho que esse é um tema também super pertinente. A crise hídrica, ela acontece há muito tempo já no Brasil, né, em algumas determinadas regiões, mas há pouco tempo a gente vem sofrendo isso na pele, né? Até então a gente sabia de Nordeste, né, e era uma coisa muito distante. Não estava aqui em casa, né? Não estava dentro do nosso habitat, do nosso convívio. E agora essa situação chegou e parece que vai ficar um bom tempo. Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que comentar e que vem, essa questão de que a água é um recurso infinito, ela vem já de muito tempo. Eu não sei se com você, Roberta, aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Quando eu estava na escola, os professores falavam por meio, né, das matérias que tratavam do assunto de hidrologia, falando que a água ela era um recurso infinito, que tinha o ciclo hidrológico e a água não iria faltar, né? E a gente viu que não é assim que funciona. Não. Então, tudo que a gente faz, todas as atividades que a gente acaba executando, a gente acaba fazendo dentro do nosso dia a dia, a gente acaba utilizando a água. Tudo. Às vezes não só a água em si, mas para que eu consiga um produto, eu preciso daquela água. Para eu conseguir meu produto final, meu alimento, eu preciso da água para irrigação. Então, assim, a questão que a gente tem que sempre bater e passar isso para todo mundo, disseminar, é a questão da conscientização. Todo mundo tem que ficar ciente que a água, ela pode estar presente no nosso planeta Terra, mas não nas condições ideais para consumo. Então, o que acontece? Eu tenho a água, mas muitas vezes eu não consigo usar ela da forma que eu preciso. Sim. Então, como a gente sabe que essa crise ela já está aqui e não tem uma previsão tão curta para que ela se acabe, né, que a gente consiga reverter a situação, nós como pessoas, né, a população em geral, a gente tem sim a obrigação de tomar algumas atitudes para melhorar isso. E dentro da nossa casa é a melhor forma para a gente conseguir fazer ter algumas atitudes que melhorem essa situação, esse ambiente. Então, por exemplo, eu vou dar uma situação que acontece na minha casa, na casa dos meus pais. Quando começou essa questão da crise hídrica, eles acabaram intensificando algumas ações que eles já tinham antes. Então, por exemplo, o reuso da água. Se você está na sua casa, você tem o tanque, né, e a gente acaba utilizando uma água, uma quantidade grande de água para fazer a lavagem da roupa, e essa água nem sempre ela sai, né, com uma característica tão suja, pesada, eu consigo reaproveitar ela, por que não fazer isso, né? Então, lá em casa, os meus pais acabam colocando essa água da lavagem da roupa em bombonas, né, como se fossem tanques maiores, e eles fizeram uma adaptação. Eles colocaram como se fosse um pallet de madeira, colocaram uma torneira, né, nessa bombona e acoplaram aquelas bombas VAP, é assim que fala, né? Acredito que sim. Isso, então, por exemplo, ao invés da minha mãe ter que carregar balde nessa situação, que acaba, né, deixando a pessoa um pouco, né, é difícil, cansativo, então eles acharam essa alternativa. E muitas pessoas estão fazendo isso. Utilizar até mesmo a água que
pinga, né, do ar-condicionado, tem pessoas que fazem... Guardar, tem como guardar. Coletam essa água e usam para fins não nobres, né? Então, por exemplo, lavar chão, regar um jardim. Sim. Quando não tem um contato direto com a pessoa, não tem consumo, pode fazer né? isso, né? E tem outras práticas também. O uso da água de chuva, né? Então, o uso de cisternas. Sim. As cisternas, na verdade, era a minha próxima pergunta, Flávia. Elas são umas soluções bem legais para residência. Você tem que optar isso com antecedência, né? Como que funciona uma cisterna? Qual fase que eu tenho que optar para a utilização de uma cisterna num projeto? Bom, Roberta, quando a gente tem a certeza que a gente quer fazer uso das águas pluviais, né, que são as águas da chuva, a gente já tem que projetar, planejar isso antes. Por quê? Para que eu consiga fazer uso da cisterna, eu preciso de um espaço. Sim. Não é em qualquer local que eu vou conseguir colocar a minha cisterna. Então, por exemplo, no meu projeto, eu já tenho que pensar numa área específica do meu terreno para colocar, né, aquele tanque para armazenar água de chuva. A cisterna, ela funciona como se fosse uma caixa d'água enterrada. Então, às vezes nem sempre enterrada, né, mas na grande maioria, né, acaba se optando por essa situação. A gente acaba enterrando ela. E a água de chuva, ela fica armazenada ali. Quando chove, né, nos períodos de chuva, essa água é coletada por meio de canaletas e, né, com o espaço do meu telhado, e elas vão para essa cisterna. E é uma grande alternativa. A nossa região, quando tem chuva, né, ela tem um índice grande, né, de pluviosidade, né, uma quantidade grande em milímetros de água que a gente consegue armazenar para usar futuramente. Ah, que legal. Tem mais algum outro sistema de reutilização da água pluvial, Flávia, que a gente poderia comentar para o pessoal lá em casa? Na verdade, Roberto, o que está acontecendo é que quando a gente passa por uma dificuldade, muitas coisas vão sendo criadas. Então, assim, não há nada específico para que, por exemplo, a pessoa ela tenha que fazer aquilo para conseguir reduzir água. Tem pessoas que usam redutores de vazão nas torneiras. Sim, então, já é uma solução, né? Por exemplo, eu vou lavar minha mão. O fluxo de água que eu tenho ali, ela é altíssimo, grande, né? Para eu fazer a lavagem das mãos. Então, as pessoas acabam colocando esses redutores de vazão porque eu consigo fazer a lavagem das mãos da mesma forma e economizo a quantidade de água. Tem alguns prédios que estão fazendo, por exemplo, a pessoa tem um aquecimento a gás e demora um pouquinho para fazer o aquecimento dessa água. Em alguns locais as pessoas colocam baldes enquanto a água não está quente o suficiente para o banho, essas pessoas vão armazenando aquela água para depois fazer o uso para uma outra ação. Sim, porque essa água seria, né, ela iria limpinha, com certeza, pronta pro ralo, né? Pro ralo, sem utilização água que está nenhuma. tratada e a gente acaba desperdiçando, né? Ah, claro. Bom, adorei esse assunto. Eu vou chamar um breve intervalo para a gente voltar falando um pouquinho mais sobre alguns outros materiais ecológicos e eficientes para a gente usar na nossa residência. Estamos de volta e agora para falar sobre as escolhas que você deve fazer para a sua obra. Bom, já é moda por aí, né? A gente lê produto ecológico, produto eficiente, mas será que esse produto ele é eficiente ao ponto que eu preciso? Nada melhor do que uma engenheira ambiental para explicar isso para nós, né, gente? Flávia, o que eu devo avaliar no momento de eu fazer escolhas para a minha residência? Por exemplo, eu vou escolher tijolo, telha, etc. Está escrito lá, tijolo ecológico. Será que é a melhor opção para a minha casa? O que eu devo avaliar em todos os produtos, não só tijolo, mas todos os produtos? O que eu devo avaliar para saber se esse produto tem o que eu espero para ajudar o meio ambiente? Pessoal, isso é muito importante também. Na verdade, eu tô achando tudo importante, né? Engenharia ambiental, mas tudo é importante. Tudo é importante, né? Quando a gente fala em escolhas, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar. E a escolha já começa, como a gente já tinha falado anteriormente, com o projeto. Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer uma construção, ou eu vou colocar algum equipamento dentro da minha residência, é muito legal a gente pensar nessa questão ambiental. Hoje existem equipamentos, existem produtos materiais que a gente sabe que passam por processos de certificação que dão a esse produto realmente essa questão de materiais e produtos ecológicos. Quando a gente faz a compra, por exemplo, de um equipamento, a gente sabe que existem selos que falam, né, que aquele produto ele gasta menos energia, ele reduz o consumo de água. Então, esses são alguns pontos que a gente pode se atentar para verificar.
Mas se a gente ainda não começou a fazer o projeto, a gente não começou ainda, né, a comprar os materiais, a gente já deve se atentar nisso no planejamento, no projeto em si mesmo, Roberto. Sabe por quê? Se a gente planejar de uma forma adequada, a gente consegue, isso até o engenheiro civil e a própria arquiteta consegue falar com mais propriedade pra gente, mas envolve a parte ambiental. Sim. Por exemplo, se eu for fazer o meu projeto e se eu me atentar em questões de iluminação, de ventilação, eu acabo economizando materiais que às vezes eu não precisaria comprar nem mesmo o ecológico, né, o que é o ambientalmente correto, eu deixo de usar um recurso natural e eu consigo aproveitar bem o meu espaço. Claro, a iluminação natural, gente, é uma fonte que ela tá aí, a gente só basta utilizá-la. Então, para que eu inverter a posição da minha janela, sendo que eu posso posicioná-la em um local que eu vou ter o privilégio da luz solar no maior tempo? É isso que você está falando, né, Flávia? Com certeza, Roberta. Assim como a posição das janelas para proporcionar uma ventilação cruzada, gente, isso é muito importante e faz com que você não necessite de um ar-condicionado, uma ventilação artificial. A necessidade, gente, não é desprover, porque a energia elétrica a gente precisa, no período da noite a gente precisa. O ar-condicionado, hoje, com o alto calor, ele também faz necessário em alguns momentos. Mas o importante é a gente saber em quais momentos, por quê e saber minimizá-los se necessário. Eu acho que é essa a ideia, né, Flávia? Com certeza. Você ter uma consciência sobre o assunto. Acaba entrando naquela questão que a gente já falou no início, né? Eu quero desenvolvimento, eu quero uma coisa boa para minha casa, para minha família, mas eu não vou deixar de pensar no meio ambiente. Eu não vou deixar de fazer, mas eu vou pensar em alternativas que eu não vou agredir, né, tanto o meio ambiente. É uma troca, né? Eu preciso tanto dele quanto ele precisa de mim. Com certeza. Bom, então as escolhas elas já têm que ser eficientes, correto? Isso. Mas e o descarte? Porque chega um momento também que a gente precisa descartar os materiais. Como que funciona esse descarte, Flávia? Eu posso jogar tudo na caçamba? Ou então eu posso confiar naquelas pessoas que vêm com o carrinho ou o caminhãozinho e pega? Como que eu faço para me certificar de que isso não está comprometendo o meio ambiente, sendo que é uma coisa que eu não quero fazer? Certo. Resíduo a gente brinca, né? A área ambiental brinca que é um problema. A não ser as pessoas que trabalhem com esse ramo, que ficam felizes em receber o resíduo, normalmente a gente quer acabar com ele, né? Passar adiante. Então, por exemplo, dentro de uma obra, o que a gente poderia fazer? O que é feito normalmente? As pessoas, quando estão fazendo uma obra ou uma reforma ou a construção e gera algum tipo de resíduo da construção civil, são alocadas caçambas, né? E as pessoas acabam deixando essas caçambas na frente da residência, do local onde está sendo feito aquele processo, né? E aí acontece um problema que é muito comum. As pessoas que às vezes têm resíduos dentro da própria casa e que não sabem aonde descartar, acaba descartando naquela caçamba. Então, é interessante a gente salientar o quê? A caçamba ela é para receber os resíduos que a gente chama de inertes, são resíduos provenientes da construção civil. Resíduos perigosos, como por exemplo pilha, bateria, tinta, solvente, lâmpada, tudo isso tem que ser feito um descarte correto, porque são resíduos perigosos que podem colocar em risco a saúde da população e do meio ambiente em si, né? Gerar um risco, um potencial de poluição, aí, um agravante ambiental. Então, quando a gente pensa em colocar uma caçamba na frente da nossa residência, a gente tem que fazer também algum tipo de planejamento. Por exemplo, será que eu preciso colocar essa caçamba desde o início da minha obra? Eu não consigo armazenar o resíduo em algum cantinho que não gere perigo, né, aos meus funcionários. E ninguém que for usar, né, as pessoas que vão fazer a obra em si, eu não consigo acondicionar lá dentro? Eu consigo fazer a separação desse material, do que é perigoso, do que não é perigoso? Porque a partir do momento que a gente coloca todos esses resíduos, perigosos e não perigosos, juntos dentro da caçamba, eu estou contaminando aqueles que não são perigosos. E daí vai tudo para o mesmo lugar que vai contaminar uma coisa muito maior. Na verdade, Roberto, o que acontece? Se aquele resíduo pudesse ser reaproveitado, reutilizado, quando ele entra em contato com um produto perigoso, ele já não pode mais ser reaproveitado, reutilizado. Ele vai ser contaminado. Então eu estou estragando uma coisa duplamente, né? Com certeza. Hoje existem alternativas.
alternativas, né? Existem algumas empresas que fornecem caçambas com tampa. Então, por exemplo, Ai, o que legal. proprietário, ele vai fazer o acondicionamento do resíduo dentro daquela caçamba e a partir do momento que ele terminou, ele fecha aquela caçamba. Ai, Então, é uma legal. outra alternativa. Pensar, né, no uso dessas caçambas com tampa, com a fechadura e também posicionar, né, o local adequado. Será que eu consigo colocar a caçamba dentro da minha obra? Tem que ficar do lado externo? E será que eu não consigo também armazenar o meu resíduo numa quantidade boa o suficiente para colocar ele e depois já mandar embora a caçamba? Então, são algumas alternativas. Olha, Flávia, vou avaliar se lá no escritório estamos contratando as caçambas com tampa. Quem cuida dessa parte é meu marido, que faz a parte de obras, eu vou verificar. Achei muito legal, achei muito legal. Bom, o nosso próximo assunto é um assunto super legal também, seria a reciclagem. Então, como a gente já tinha falado, é possível sim a gente reciclar algumas coisas a partir dos resíduos de obra, né, Flávia? Será que você poderia explicar para o pessoal lá de casa? Tudo que está numa obra que é descartado pode ser reciclado? Na verdade, agora a gente precisa entrar num conceito que é um pouco mais específico, a questão de reciclagem e reaproveitamento. Então, por exemplo, reaproveitar alguma coisa é fazer o uso de um material sem necessariamente eu ter que fazer algum processo, algum procedimento. Então, eu estou reutilizando o material. Sim. Quando eu faço a reciclagem, eu pego esse material e transformo ele novamente. Então, a parte da construção civil, os resíduos que são gerados na construção civil, não necessariamente vão passar por um processo de reciclagem, né? Ele pode ser reaproveitado. Sim. Mas a gente já tem, existem pesquisas nesse ramo, tudo, mas não é uma coisa ainda muito... que acontece muito, infelizmente, porque existe um alto custo, nem sempre o material que eu estou usando eu consigo fazer aquela prática de reaproveitamento ou reutilização, mas não é uma coisa que não dá para se fazer. Dá para se fazer sim, mas aí eu preciso da ajuda de um profissional que consiga me orientar. Exige uma administração, Com né? certeza. Assim como a obra toda exige um projeto, uma administração durante, exige uma administração pós também. Isso. Né? Pra uma que pessoa tudo... que faça a administração ou até mesmo a gestão, né, desses Claro, resíduos. claro, que tenha total ciência para onde isso vai, como vai ser descartado e tudo mais. Olha, Flávia, adorei o nosso assunto de hoje. Eu também fiquei muito feliz. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu sei que é muito difícil arrumar um tempinho para vir até aqui, se deslocar de uma outra cidade, mas eu acho que foi um assunto super produtivo que o pessoal lá de casa aprendeu bastante. Aproveito também para convidá-la para vir uma próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigada, Flávia. Obrigada eu, Roberta. Fiquei muito feliz.